ponto central do Evangelho de João é a comprovação da divindade e da messianidade de Cristo. Até o capítulo 13, o livro aborda esse tema em ambientes públicos e nos demais, no espaço privado. João escolheu apenas 7 milagres de Cristo que julgou serem os mais expressivos para provar isto. Esta narrativa fala de cegueira e de incertezas. De um lado, um homem separado pela discriminação. De outro, um grupo separatista por questões religiosas e políticas. A discussão aqui está em torno de quem fez o milagre, Jesus ou Deus, para saber se Jesus é Deus ou não. Também se é certo ou errado curar no sábado, para poder acusar Jesus. Mas o cego não quer saber os detalhes da legalidade ou da autoridade de Jesus. Ele está centrado numa questão, que era cego e agora via. Esta experiência que tivera com Cristo é que lhe impulsionava, que lhe trazia esperança. Em diversos momentos da vida, precisamos mais ter o que lembrar e contar do que saber explicar os fatos. É a mesma situação de Jeremias, que diante da sua lamentação decide trazer à memória o que pudesse trazer esperança. Por isso, procuremos entender mais sobre a vida de um cego na Palestina no tempo de Jesus. Primeiramente, o cego era uma pessoa considerada impura. Para a sociedade daquele tempo, o fato de uma pessoa ter alguma deficiência física era sinal de pecado, como está expresso no versículo 34, que diz assim: tu és nascido todo em pecado. Esta também é a discussão dos discípulos no mesmo capítulo, no versículo 2, ao indagarem Jesus dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ser portador de deficiência para a cultura daquele povo tinha um significado espiritual e social. Mesmo sem estar na situação daquele homem, é possível sentirmos como ele. Quando nos encontramos em situações em que somos acusados, caluniados, como se fôssemos culpados, pecadores, errados de alguma forma. Ou quando nós mesmos nos acusamos e nos sentenciamos. Momentos em que levamos o peso de algum erro ou de alguma palavra mal falada. Quando nos sentimos acusados ou mesmo equivocados por algum motivo, é muito importante lembrar que experiências temos com Deus. Olhar para os problemas que temos com a lembrança no que Ele já fez por nós no passado. Aquele cego tinha algo a lembrar. Sabia quem era o Jesus de quem falava. Sabia bem o que ele fizera. Outro fator que pesava sobre aquele homem é que uma pessoa cega não podia pertencer à sociedade. Podemos dizer que ser deficiente naquele tempo era sinônimo de ser marginal. A pessoa era literalmente colocada à margem. Os coxos, aleijados, cegos e deficientes de toda forma eram considerados impuros e, portanto, não podiam permanecer na convivência normal com as pessoas. Ninguém aceitaria alguém assim. Eles tratavam como alguém que podia contaminar o grupo. A nossa sociedade parece ser ainda mais impiedosa do que aquela do tempo de Jesus. A discriminação acontece por qualquer motivo, pela situação cultural ou financeira, racial ou física. Os critérios não são mais claros como eram em algumas situações. Podemos nos encontrar discriminados, colocados de lado. Vivemos tempos de discriminação por pensamentos, por doutrinas religiosas, por formação acadêmica, enfim, por diversos motivos. Então, quando nos sentirmos colocados de lado, é importante saber quem é o Deus que cremos. O Deus que nos acolhe, que nos inclui, que sempre nos chama e espera por nós.
Aquele homem sabia o significado daquela cura. Junto com ela, ele recebera a alegria de poder ser aceito, de ser participativo. Mas não era só isso. Uma pessoa cega não podia se sentir independente. No tempo de Jesus não existia a preocupação que existe hoje em relação aos que são deficientes. Eles dificilmente podiam se mover, não havia acesso facilitado, tampouco podia se manter, ganhar seu sustento. A maioria deles tinha que esmolar para se manter. E de maneira muito precária. Existem momentos em que vivemos o mesmo drama. Somos tolhidos de nossa independência, seja por um problema físico ou por uma questão emocional. Precisamos que alguém nos ajude, alguém que nos leve e nos traga, alguém que providencie o sustento e nos alimente. Nessas horas é que é salutar saber que experiência temos com Deus. Se sabemos ter uma relação de dependência nas horas problemáticas, se lançamos realmente sobre Ele a nossa ansiedade, a nossa aflição. O homem curado sabia quem era o Deus que lhe havia curado, o Deus capaz de dar acessibilidade, sustento e paz. Pois bem, os fariseus que não sabiam quem era Jesus estavam diante de um homem que sabia pouco de seu significado político, mas que sabia contar a sua experiência pessoal com ele. A pergunta que temos diante de nós agora é: o que podemos contar desse Jesus de Nazaré? O que podemos dizer que sabemos dele? Nos diversos momentos da vida, surgem diante de nós horas em que nos sentimos acusados pelos erros e equívocos, ou ainda excluídos, colocados à margem por processos e ambientes, ou mesmo impedidos de agir, de prover, de gerir nossa própria vida. E é aí que precisamos relembrar que Deus é quem nos salvou, lembrar o que sabemos dele, não apenas o que ouvimos, saber do fundo de nossa alma a certeza que temos do que ele fez por nós. Isso pode ser tudo, e especialmente ser nossa salvação em momento de incertezas. Que possamos, portanto, saber no fundo do nosso coração e na ponta da língua o que aquele homem sabia. Eu era cego e agora vejo. Eu era errado, excluído, marginalizado, indefeso, imóvel. E hoje sou salvo por Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.